Olá, um bom dia a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um e que eu espero que, apesar desses dias ainda complicados, possam estar cada dia mais ligados ao Senhor. Que vamos fazer de tudo que é mal, vamos fazer bênçãos para a nossa vida. Eu trago uma mensagem hoje, que é uma mensagem também, como sempre, vinda de lá do céu, porque o que eu quero sempre falar coisas que venham da palavra do Senhor, porque somente a Bíblia é nossa regra de fé, é o nosso estudo, somente a Bíblia tira nossas dúvidas e somente a Bíblia mostra como devemos ser e também que temos que tomar cuidado com doutrinas que são fora da Bíblia. Então a mensagem que eu tenho hoje é sobre a observância devida do jejum. Há um mal entendido entre as pessoas que acham que fazer jejum para Deus é apenas passar fome, é apenas deixar de comer e mais nada não. Isaías 58 vai nos mostrar qual é o verdadeiro jejum, o que nós temos que ser, o que nós temos que fazer, que atos nós temos que mudar na nossa vida para que o nosso jejum seja aceito por Deus. Então nós vamos começar com versículo 1, que diz assim: clama a plenos pulmões e não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Isso aqui é Deus falando para Isaías, como que Isaías teria que ensinar o povo a jejuar. Então, o que significa o versículo 1? Bem, aqui Deus, quando ele fala clama, ele fala que nós temos que ter alta voz, não é sair gritando que nem os malucos, que nem os loucos. Mas sim, nós temos que mostrar às pessoas o que está errado na vida delas, o que elas seguem que não agrada a Deus. Então nós temos, através de mostrar o que está errado, a cura da pessoa espiritual, de uma vida espiritual diferente como Deus quer. Então por isso que ele diz, clama em alta voz, é deixar-nos ser usados por Deus. Bem, agora no versículo 2 diz assim: mesmo nesse estado ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus? Sim. Ainda as pessoas, aqui diz que as pessoas têm prazer de se chegar a Deus, mas não pergunta a Deus qual é a coisa correta, qual seria a vontade de Deus. Então o povo, no versículo 3, o povo pergunta assim, para Deus, por que jejuamos e tu não atendes para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exiges que faça todo o seu trabalho. Então o povo aqui está perguntando para Deus, por que nós jejuamos e o Senhor não atende o nosso pedido? Por que o Senhor não leva em conta o nosso pedido? Aqui Deus responde assim: eis que no dia em que jejuar, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que faça todo o seu trabalho. Então Deus responde assim, que o dia que nós jejuamos, a gente só pensa no quê? Em nós. Nós pensamos só na nossa, em deixar de comer e não analisamos a nossa vida. Então é isso que Deus está dizendo aqui no versículo 3. E no versículo 4 e 5, Jesus responde assim: eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes do punho iníquo,
Jejuando assim como hoje, não será ouvir a voz no alto. Então, se nós jejuamos e não mudamos a nossa vida, nós continuamos brigando com nossos irmãos, nós continuamos brigando com a nossa família, nós olhamos só para o nosso eu, não olhamos para a vontade de Deus e procuramos só fazer a nossa vontade. Então, deixamos somente de comer e não deixamos de praticar coisas que não agradam a Deus. É isso que Deus está dizendo assim. Olha, o que é o jejum? Um dia em que somente ficar sem comer, para quê? Para nós fazermos a troca com Deus, então nós achamos que por nós deixamos de comer, nós pedimos a troca, nós estamos fazendo uma troca com Deus e não é isso que Deus diz aqui. Ou é para nós martirizarmos perante Deus e dizer, fico sem comer para o Senhor me dar aquilo que eu quero? Não, não é isso o jejum que Deus quer. Não é isso que Deus quer que façamos, que deixamos de comer para que Jesus faça aquilo que nós queremos. Não, não é esse o jejum que Deus quer, não é isso. O jejum, ele serve para nos ligar a mente com Deus. Quando comemos algo assim que afeta a mente, por quê? Porque antes do estômago se encher, a mente precisa entender o que o estômago está cheio demais. Quando o estômago está abarrotado, a mente não tem capacidade do sangue para fluir e faz você pensar, não faz você pensar direito. Então, aqui é um pouquinho de ensinar o que é o jejum. Então, nós não podemos deixar nossa mente, mesmo fora do jejum, nós não podemos comer coisas que deixam a nossa mente abarrotada, porque senão nossa mente não consegue discernir o que é certo e o que é errado. Isso é o que Deus está dizendo. Então, quando nós nos abstirmos de alimentos, a mente fica mais limpa para termos comunicação com Deus. Isso é jejuar. Então, quando nós fazemos o jejum, além de nós deixarmos de comer coisas que não agradam a Deus, a nossa mente fica livre para entendermos aquilo que Jesus quer. E assim nós começamos a entender a nossa vida espiritual. Se a nossa vida espiritual com o próximo, com Deus está sendo como Deus quer, porque Deus ele quer que tenhamos o dia a dia, a nossa vida uma vida santa, uma vida consagrada, uma vida que a gente reconhece os nossos erros e nós pedimos perdão pelos nossos pecados. No versos 5 e 6, que tipo de jejum quer? Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça, como o junco estenda debaixo desse pano de saco e cinza? É uma pergunta. Clamarias tu a isto um jejum e dia aceitável a Deus? Não, Deus não quer isso, que a gente sofra nesse dia do jejum. Não, Deus não quer isso. Ele não quer que deitamos cinza na nossa cabeça, que rasgamos as nossas roupas e que nos martirizamos para mostrar para Deus que estamos fazendo jejum. Não, Deus não quer esse jejum. O dia de jejum tem que ser um dia alegre, tem que ser um dia feliz, tem que ser um semblante glorioso, um semblante bonito de felicidade, de fazer um jejum que tenhamos prazer de fazer, e não que tenhamos um dia triste, um dia assim, cabisbaixo. Não é esse o jejum que Deus quer. Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade. Esse é o versículo 6. Desfaça as ataduras da servidão, deixe livre os oprimidos e despeces todo o jugo. É uma pergunta para Deus, é uma pergunta que Deus está fazendo. Então, o que é uma ligadura? Ligadura é o mesmo que atadura, coisa que liga a outro e ela gruda na gente. Então Deus está dizendo que nós temos que desligar dessa ligadura, que nós temos que desligar desse jugo. Deus pede para soltar, desgrudar, deixar livre, deixar a impiedade. O que é a impiedade? Bem,
Para começar, impiedade vem da palavra ímpio. Ímpio é aquele que sabe o que é certo, mas não faz. Conhece a verdade, prefere dizer, não vou fazer. Isso é ímpio. Então Deus está dizendo aqui que nós temos que sermos pessoas piedosas, que temos que desligar o jugo que está entre nós, que temos que deixar com que Deus atue na nossa vida. Temos que ser pessoas boas, pessoas não amarguradas, não pessoas com ódio, com raiva do próximo. Temos que ser pessoas perdoadoras, pessoas que se alguém vem dar um tapa na nossa cara, nós damos o outro lado. O que significa isso? Que temos que perdoar as pessoas. É isso que Deus está dizendo aqui, que temos que desligar, que temos que deixar essa nossa atadura, temos que ser pessoas livres desse jugo, livre dessa amargura que há dentro do nosso coração. É isso que Jesus está dizendo. Bom, impiedade é que o ímpio faz coisas erradas, consciente. Deus diz, olha o que é fazer jejum para mim, soltar as ligaduras da impiedade. Que desfaça a atadura do jugo. O que é jugo? É quando coloca nas costas um peso muito grande. Então nós não temos que ter peso nas nossas costas. Nós temos que jogar aos pés da cruz todo esse peso. Nós temos que jogar aquela tristeza, nós temos que jogar aquela ansiedade, nós temos que jogar para Deus, às vezes, um perdão que não conseguimos perdoar as pessoas. Vamos jogar para Deus. Isso é o jejum que Deus quer. E Deus diz que essa impiedade pesa muito em nós. Esse peso se chama pecado. O pecado é gostoso, mas tem um fim amargo e leva ao inferno, pois o pecado tem o nome Satanás. Temos que pedir a Deus para tirar a nossa paz quando pecamos, para ficar com peso sobre nós. Esse é o jugo. Então nós temos que pedir para Deus que deixe nossa mente, o nosso corpo pesado, mas somente para tirarmos esse jugo e jogarmos ao pé de Cristo. Assim diz assim, porventura não é também que repartas o pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires nu, cubras e não te esconda dos semelhantes? Isso é uma coisa que nós temos que fazer. Será que somos mesmo filho de Deus? Quando a gente percebe que vem alguém pedir alguma coisa na nossa casa e a gente manda um filho dizer assim, fale que eu não estou aqui, porque eu não quero perturbação, porque eu estou aqui dormindo, porque eu estou descansando. Será que é isso que Deus quer que fazemos? Não é isso que Deus quer que fazemos, não. Deus quer que nós alimentamos as pessoas, porque Deus quer que sejamos pessoas que sirvam, porque Jesus veio para servir, nós também temos que servir. Deus ele quer que tiramos a nossa roupa e demos para as pessoas, e se alguém vier pedir a nossa capa, nós entregamos tudo. É repartir com o pobre, é repartir aquilo que tem na nossa vida, mesmo que isso nos deixa sem, porque Deus ele não vai deixar de dar aquilo que nós damos para as pessoas. Ele não vai deixar nós totalmente sem, ele vai nos cobrir, ele vai nos cobrir. Bem, aqui no versículo 9, então clamarás o Senhor e te responderá, gritas por socorro e ele dirás. Olha o que Deus vai dizer quando a gente grita por socorro. Eis-me aqui, se tirare do meio de ti o jogo, o dedo que ameaça ou falar injúria. Então nós temos que parar de apontar com o dedo o nosso semelhante. Assim o nosso jejum vai ser aprovado por Deus. Vamos parar de apontar, vamos parar de falar e vamos ajudar, vamos orar por aqueles que vivem pecando, por aqueles que vivem nas trevas. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. Então Deus está dizendo aqui que se nós abrirmos a nossa alma
para o faminto, se nós dermos aquilo que o faminto quer, às vezes até uma palavra, um sorriso, um alimento, então a nossa escuridão será como alva no meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais fartarão. Então Deus ele vai nos dar tudo aquilo que nós necessitamos. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Aqui levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restauradores de veredas para que o país se torne habitável. Então Deus diz aqui que até os nossos filhos, aqueles que estão fora da igreja, aqueles que estão fora do Senhor, através da nossa vida, através da nossa oração, através da nossa transformação, Deus vai ouvir as nossas orações e vai fazer com que eles voltem para Jesus, voltem para o Senhor. É isso que Jesus está dizendo aqui. Olha o que Jesus diz aqui no verso 13. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendo fazer a tua própria vontade, nem falando a palavra. Por que Deus coloca aqui no final do verdadeiro jejum o sábado, de profanar o sábado? Porque se nós fazemos tudo isso que está escrito e não guardamos o sábado como Deus quer que guardamos, nada disso vai ser aceitável ao Senhor. Por isso que Jesus, depois de tudo isso que ele falou que nós temos que ser, Jesus fala que temos que guardar o sábado, porque o sábado é deleitoso. E aqui Jesus diz: eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei como herança. Então Jesus está dizendo aqui no versículo 14 que temos que ser como Jesus quer que sejamos. E agora, como que Jesus quer que sejamos? Em Lucas, eu estou falando um pouquinho rápido porque meu tempo aqui está acabando. Em Lucas, Jesus mostra como nós devemos ser. Deus nos ensina como devemos ser. Em Lucas 4, 16, 17 e 18 diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado, Jesus dizendo, na sinagoga, segundo o seu costume. Então era costume de Jesus entrar na sinagoga no dia de sábado. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade aos oprimidos, e apregoar no ano aceitável do Senhor. Então Jesus está dizendo aqui que se nós não fazemos tudo isso no dia de jejum, não ajudarmos os pobres, não olharmos o nosso eu, não mudarmos nossa vida e não guardamos o sábado, Jesus não pode aceitar o nosso jejum. Então que esse é o jejum verdadeiro, que essas palavras fiquem nos vossos corações. É meu desejo e minha oração, em nome de Jesus, amém. Amém.